Bem-vindos ao Vox Talk, seu bate-papo de negócios e tecnologia. Estamos aqui hoje com o André Maciel, diretor de Engenharia e Inovação, Orlando Quequeto, consultor de Engenharia e Inovação. Eu sou o Márcio Rodrigues, arquiteto de soluções, e vocês estão no Vox Talk. Bom, galera, o bate-papo de hoje a gente vai estar falando sobre agricultura de precisão. É uma tecnologia aí que está ajudando muito aí dentro do campo, né? Para o pessoal aí do agronegócio, vamos estar falando aí um pouco das experiências aqui da nossa equipe com essas tecnologias, o trabalho árduo de pesquisa aí que a gente fez aí durante alguns anos aí, né, sobre todas essas tecnologias que estão apoiando aí os agricultores, né, os fazendeiros, o pessoal realmente do agro, que está agregando aí muito valor, está levando muito benefício aí para esse mercado que a gente sabe que é muito importante aqui no Brasil. André, Orlando, queria que vocês falassem um pouquinho exatamente aí o que é agricultura de precisão, né, o que envolve aí esse nome aí, né? Quais são as tecnologias hoje que estão presentes, né? Eu vou deixar aí a palavra com vocês aí agora para a gente poder estar desenvolvendo esse nosso bate-papo. Primeira mão, Márcio, muito obrigado de trazer esse tema aqui. É um tema que a gente vem estudando em Orlando desde antes da pandemia, porque logo com a chegada da pandemia, nós, na área de tecnologia, as indústrias, sem saber exatamente para onde ir naquele momento, e como a gente já conversou várias vezes, né, tem uma área que não parou, né, que foi a parte de alimentação, né, Orlando? Exatamente. E nesse momento que a gente caiu assim decidiu, né, progredir, né, dentro dessa área, né, Orlando? Pois é, Márcio. Primeiro também, obrigado aí mais uma vez pelo convite, estar participando aí, ajudar nossos ouvintes aí, tirando algumas dúvidas, levando um pouco mais de informação a respeito do tema. O tema é muito atual, ele vem numa crescente de anos, né? Tá? E como o André disse, a pandemia ela acelerou muito essa parte de, não vou falar só de investimento, mas a parte de desenvolvimento, né? De novas tecnologias aplicadas à agricultura de precisão, onde nós temos aí vários setores dentro da agricultura que absorvem esse tipo de tecnologia, tudo isso aliado, claro, aos equipamentos, softwares que são desenvolvidos e aplicados também para poder auxiliar todo esse trabalho, né, que é feito ou no campo, ou mesmo até internamente depois da coleta de dados, né, André? E o que é feito? É feito através de mapeamento e outras tarefas que são atribuídas a isso. E nos chamamos a atenção porque logo que a gente começou a pesquisar sobre esse tema, nós fomos procurados por um cliente, né? Sim. E que gostaria de implementar essa agricultura de precisão não só nas áreas de cultivo dele, mas também poder fazer a locação desse trabalho. Tá. E senti uma falta muito grande de suporte dos sistemas que envolvem essa agricultura de precisão, né? Porque ela utiliza desde a inteligência artificial, a IoT, análise de dados. Então, existe um mundo da tecnologia que precisa ser suportado lá no campo. Aí que a gente pensou, né? Por que nós não levamos nossa expertise aqui dos grandes centros, sim, das indústrias que nós atuamos para o campo, né, Orlando? Sim, então tem muita ferramenta, né, que nós utilizamos hoje para a indústria automotiva e, claro, guardadas as devidas proporções, algumas alterações que são feitas, elas se aplicam perfeitamente em ambientes diferentes, né? E se a gente pensar, Orlando, eu acho que é importante a gente estar salientando que talvez muitas pessoas que estão assistindo aqui a gente agora, eles não têm ideia, né, da quantidade de tecnologia hoje, né, que tem disponível aí
exatamente para o setor agrícola, né? Muitas pessoas que estão assistindo ainda tem com certeza aquela visão ainda, né, que a agricultura, né, ela ainda é muito direcionada para aquela pessoa restrita, que né? está no campo, né, o trabalho braçal, que tudo é feito de uma forma, né, talvez, né, muito convencional ainda, né, tratores, né, todo mundo imagina que o pessoal ainda vai lá no campo, né, vai lá fazer a colheita ou vai fazer qualquer processo de pulverização ou qualquer processo de plantio, né, de uma forma ainda 100% manual, né, Kikito? Eu acho que é importante falar para, né, o pessoal que está assistindo que a agricultura de precisão já é uma tecnologia que ela já vem há alguns anos, né, sendo disponibilizada, né, para o pessoal do campo. E até acho que é legal, né, a gente explicar mais ou menos assim, né, quais são essas tecnologias, né, o que envolve, né, o termo agricultura de precisão, né? A gente está falando aí de alguns tipos de tecnologia e eu acho que é até importante a gente estar falando sobre isso, né? E uma delas, né, eu já vou até iniciar aqui e falar para vocês, né, o desenvolvimento do GPS, né, que é o processo de localização aí global, né? O quanto isso foi importante, né? Exatamente para essas tecnologias hoje que estão disponíveis aí para o pessoal do agronegócio, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Eu tocou num ponto bastante interessante que realmente o GPS foi o pontapé inicial, principalmente quando a gente pensava assim em máquinas agrícolas, do trator, e que foi inicialmente o primeiro caminho, né? Uhum. Mas também permitiu a sensorização do campo. Sim. Hoje nós temos software para sensorização que capta a umidade, o vento, né? Sim. Isso é muito importante. Temperatura, muito importante então, a pulverização, né, Orlando? Sim. A nível global, né, a dimensão disso ela é muito grande, né? É gigantesca. Se falarmos de recursos, né, podem ser disponibilizados para esse tipo de trabalho, nós temos aí uma gama infinita de detalhes que, se a gente for começar a falar mesmo, isso daí vai se expandir. Mas resumindo isso que o André acabou de falar, por exemplo, né, quando você tem uma agricultura de precisão aliada à instrumentação, Sim. Você pode alocar dentro do campo, Uhum. né, para você obter coordenadas via satélite, por exemplo, e fechar uma área que você vai mapear, por exemplo, e vai fazer depois toda a análise de solo, né, para determinar qual é a necessidade real de você trabalhar ou de retrabalhar o terreno, por exemplo. Né? E em cima disso que vocês estão falando, o que a gente pode simplificar disso tudo é que é o seguinte: sem a geolocalização, nada disso seria possível. Por quê? Porque a gente está falando, né, basicamente em monitoramento e mapeamento de, né, áreas absurdamente gigantescas, né? Então a gente está falando de, né, de áreas rurais, né, áreas de plantio que são infinitamente grandes. E não é só isso, né, Márcio? Até o sensoriamento dos equipamentos das máquinas, né, André? Sim. As máquinas que trabalham hoje remotamente, certo? Que nós daqui, por exemplo, podemos manipular ou controlar um equipamento que vai trabalhar numa fazenda lá no Paraná, Sim. no Mato Grosso, em qualquer região do país. Suportando esses sistemas, né? E isso nos dá um gancho assim bastante forte para falar sobre um tema muito utilizado dentro da agricultura de precisão, que é o drone, né? Sim. Então hoje nós, ao longo dos anos, a gente vem usando o avião na pulverização. E o que ocorre? Muitas vezes você tem alguma falha no plantio, um problema de erva daninha numa região, numa plantação de soja. Tem lugares lá que você é inacessível para você ir andando lá, né? Sim, para E poder se entrar com máquinas, estraga a lavoura, amassa muito, né? Então, com o drone é possível você fazer um mapeamento dessa região e fazer uma pulverização
pulverização localizada. Sim, Porque hoje existem vários fatores, entre eles o custo. O custo de insumos agrícolas é muito alto, né, Orlando? Muito caro. O produto ele é caríssimo, né? Sim. Tanto é que eles são guardados quase que em cofres, né? Uhum. Para evitar até furtos, né? Aqui não acham furtos, né? Porque o defensivo agrícola ele é um produto muito caro, né? Para o processo de plantio. Para o fazendeiro, né? Uhum. A pessoa que planta, que tem X número de hectares plantados, aí faz uso do pesticida, Uhum. inseticida e tudo mais. Uhum. Isso tem um custo agregado muito alto Uhum. na produção dele. Uhum. Então tem certos cuidados que precisam ser tomados aí nessa questão, né? Uhum. E vocês acham que com a entrada, né, do drone, né, dessa nova tecnologia, né, principalmente para o campo, né, isso com certeza deve ter reduzido bastante o custo, né, do fazendeiro, né, do agricultor, com relação a você solicitar um processo de pulverização, por exemplo, do seu plantio, em relação talvez ao próprio avião convencional, né, André? Porque eu acredito que o avião ele deve ser bem mais caro do que você está utilizando um drone, né? O custo hora é bem mais alto e tem aqueles problemas, né? O avião tem determinadas situações que ele não consegue, por exemplo, um problema de montanhas, problema de árvores, Tá. ele não consegue Torres chegar torres de energia, chegar naquele ponto que o drone chega. E aproveitando isso que você está falando, eu acho que também é interessante falar que talvez o avião, você talvez não consiga, de repente, fazer um processo de pulverização mais localizado, né, dentro da sua área, né? Porque às vezes aquilo que o André acabou de falar ali, né? Às vezes você faz o monitoramento do seu plantio, da sua plantação, e você de repente localiza, né, uma parte dela que está, por exemplo, com um problema de praga, e de repente com o avião você não consegue atingir esse nível de precisão, né? Porque talvez o avião você teria que pulverizar toda a sua plantação, né? E o drone você consegue fazer uma ação mais localizada apenas em cima da onde o plantio está com problema, né? Exatamente. O quadro, por exemplo, na erva daninha, né? Isso aí. E também uma coisa que é muito crítica quando você faz um trabalho desse pulverizando com avião é a perda que se tem. O drone não. O drone você consegue localizar, você primeiro mapeia, localiza onde é que está lá a praga, né? A erva daninha. Vai lá com o drone e você consegue voar bem próximo e fazer a aplicação do produto para limpar o solo, para começar a matar, fazer um tratamento naquela região para o plantio ou replantio. Entendi. Enquanto que o avião, não. O avião ele voa a uma certa altura, Sim, que ele não consegue atingir, né, André? Por conta, às vezes, de dificuldades de terreno, de geográfico. E, além de tudo, tem uma perda muito grande. E muitas vezes aquilo que é exatamente o que você falou, Orlando, é a questão de como o produto, né, que é adquirido, ele é de valor altíssimo, né? Você acaba tendo aí uma perda significativa, né? E consequentemente, você gera um prejuízo maior para o produtor e, consequentemente, o produto final vai chegar mais caro para o consumidor, né? Sem contar com o meio ambiente, né? Sim. Na pulverização por avião, muitas vezes, em função do vento e tal, acaba levando aquele produto para localidades vizinhas onde tenha pessoas que moram ali próximo, né? Então, para o meio ambiente, isso não é bom negócio, né? Sim. Às vezes você tem até uma criação, sei lá, de um cultivo aí, de abelhas e outras coisas, e acaba sendo afetados, porque o meio ambiente é afetado. Às vezes até o próprio operador, né, André? Sim. A pessoa que está trabalhando vai fazer a aplicação do Sim. produto. Lembra que há muitos anos atrás existiam ainda aqueles que faziam a aplicação com costal, né? Ia lá com a manivela e ficava bombando para pulverizar.
Só que, em contrapartida, dependendo da região, às vezes você não consegue colocar uma pessoa para ir lá pulverizar, sei lá quantos metros de terreno, Sim. né? Por Você quê? tem uma limitação, né? Às vezes tem barranco, é morro, é isso, Uhum. aquilo, né? Que o cara vai E- tentar fazer um tratamento de solo, Uhum. talvez não seja nem região de plantio, Uhum. mas também tem os de criação, né? E às vezes fora, fazem uso. e fora, acho que isso que vocês falaram ainda, a gente tem a questão de você estar, né, afetando a saúde do seu funcionário, né, da pessoa que está trabalhando ali no Na campo. prestação de serviço. Nós sabemos, prestando né, que serviço. por mais que a gente oriente, insiste, faz parte da cultura, né? Não gosto de usar máscara, não Sim. gosto de usar material de proteção, e você virou as costas, ele tá lá sem aquela proteção, Sim. né? Sem aquele EPI. Isso aí traz sérios problemas para a saúde. Exatamente. Isso com o uso contínuo, né, André? Trabalho contínuo, isso com o tempo traz uma doença, outra coisa. E ainda falando, né, ainda falando um pouquinho do drone, né, é legal a gente falar também, né, que a gente está falando aqui dos drones hoje que tem disponíveis, né, para exatamente esse trabalho de pulverização. Mas é legal também falar, né, os outros tipos de ações que você consegue fazer com um drone, né, que, por exemplo, é a parte de monitoramento, né, de todo o campo, né, que isso Sim. também é interessante a gente falar, né, e o drone, ele não é só simplesmente focado apenas para pulverização. A gente sabe que os drones no campo, eles têm outras funções, que é como a gente está falando, mapeamento de área, mapeamento de plantações, essa questão de identificação de pragas, né? Existem hoje sistemas que são acoplados exatamente nesses drones, né, com câmeras de alta resolução, que são exatamente que eles são capazes aí de estar mapeando grandes áreas de plantações, fazendo filmagens e com softwares para identificação de pragas, né, e doenças nas próprias plantas. Em termos de segurança, né? Hoje a agropecuária vem sendo muito afetada por roubos de cabeça de animais. Uhum. E o drone hoje ele faz Também está sendo utilizado, né, André? uma função de utilização Rastreamento de rebanho. segurança, contagem de rebanho, Sim. monitoramento das cercas, né, Orlando? E isso tem auxiliado muito o controle quem faz a criação, né? Uhum. Seja ele um gado, ou seja qualquer. O principal hoje é o gado, né? Uhum. O drone ele tem auxiliado muito, às vezes até na própria contagem. E a tecnologia hoje, ela permite que você tenha algum chip, alguma coisa implantado no animal, Sim. e um software acaba fazendo a leitura, Você consegue fazer você faz o rastreamento do animal, né? como se fosse um item, Isso. né? Um número, Isso. e isso vai depois para um tratamento, né? Na verdade, o que acontece? Isso que você está falando é o seguinte: eles têm uns chips que são fixados em cada animal, onde você tem um código, né, um QR Code, né, onde Como se fosse um código de rastreamento. isso né? como se fosse um código de barra, né, de qualquer tipo de produto, mas aí a gente está falando de animais. Então ele usa um QR Code, que ele é um chip que ele vai acoplado exatamente ao animal, onde ele permite aí que você tenha a localização exata, né, desse animal Os via desgarrados, aqueles isso, que se perdem, via né? GPS. Então você consegue saber exatamente em que ponto, né, da fazenda, né, ou da região, da área onde o animal se encontra, Uhum. qual a localização real desse animal. E Né? com Então isso isso você facilita. consegue fazer o controle do rebanho todo, né? Exatamente. Com certeza. Inclusive, André, se eu estiver enganado, você me fala. Mas eu acho que no topo da lista aí do calcanhar de Aquiles, dos plantadores e criadores, né? Eu acho que o primeiro item que tem a maior deficiência é justamente a capacitação da mão de obra, que vai absorver a manipulação, né? O trabalho com o drone, seja ele para pulverizar, para mapear ou algo desse tipo. Porque você, como o André comentou, o fazendeiro muitas vezes pega o administrador dele lá, o gerente da fazenda dele, Isso. entrega para ele um rádio, um piloto, Isso. e manda ele Manipular, né? manipular, Manda ele trabalhar, manipular o subir e equipamento, né? descer o drone. E muitas vezes E às ele vezes não sem tem o preparo, treinamento. Você
o drone, muitos se perdem, Uhum. saem fora do ponto de leitura e vai cair em algum lugar. Outros batem, né, trombam com algum lugar, aí você quebra, aí não tem reposição, não tem suporte, falta uma série de ferramentas para poder corrigir tudo isso daí. Nós fomos consultados olha, eu gostaria eu tenho uma área e eu gostaria de comprar uns drones para pulverização. Uhum. Já estou vendo alguns tipos de drone que me atendem e tal, e nos consultaram. E o que vocês podem orientar sobre isso? Uhum. Bom, primeiro é o seguinte, quando se pensar em fazer investimento, principalmente com drones, é como construir uma casa. Você não constrói uma casa começando pelo telhado. O drone é a última coisa que você tem a fazer. Uhum. Então, primeiro, Você precisa qualificar, treinar, ter uma infraestrutura, fazer um plano de negócio. Não, e você precisa, na verdade, né, André, ter empresas de TI, né, que possam suportar, né, exatamente essa demanda que você está falando, porque é isso que você falou, tem a necessidade do treinamento do funcionário, do profissional que vai ser, que vai ser responsável aí por estar manipulando esses tipos de equipamento, mas a gente tem que pensar também que existe toda uma outra infraestrutura que está por trás, né, tanto de software como de hardware também, tá? Porque você faz toda a coleta desses dados e depois joga isso no software para fazer o tratamento mesmo. Então. Para poder gerar o teu relatório final, né? Então, mas, por exemplo, mesmo essa questão do drone que a gente está falando, acho que é importante falar assim, né? Porque muitas pessoas acham que, por exemplo, é só o drone, né? Mas eu acho que é legal falar sobre as torres, né, de comunicação de rádio, né, que tem que ter. Toda a legislação que é embargada, você não pode. Fora a legislação, isso exatamente o que o André está falando, né, Andrezinho? A legislação, né, que precisa ser atendida aí, né, para exatamente você poder estar manipulando esses tipos de equipamento, né? E de novo, né, a questão da infraestrutura que é necessária aí dentro da fazenda, né, da região que você quer aplicar esse tipo de tecnologia. É importante falar que não é só apenas você ter o drone, né, você precisa ter as torres de comunicação, você precisa ter alguns equipamentos que fazem, né, esse apoio por trás do drone, né? Fora aquilo que o Andrezinho falou, né, o treinamento é primordial para os operadores. Principalmente em termos de segurança. Hoje, se você pensar assim, um drone, se você perder o controle... Qual que é o custo, dele, Andrezinho, hoje de um drone? Pode falar aí. É um custo elevado. Por outro lado, não chega aí nem próximo de que você... De uma máquina agrícola, né? De um trator. Então, ele... Ou da perda. Ou da perda. Ele se paga, realmente. Não, ele se paga. Agora, por outro lado... Nós, ainda falando sobre esse aspecto dos cuidados, do treinamento, da segurança, né? Uhum. Hoje, se você perder um controle de um drone por qualquer motivo, acabou a bateria, ou coisa parecida, Uhum. e se ele atingir uma pessoa, é como levasse uma pedrada. Sim. Então, é um risco. É um risco. É um risco. Depois tem que conhecer muito bem a legislação da aviação, né, civil, porque... Hoje você não pode levantar o drone em qualquer situação, né? A gente vê na cidade aí o pessoal brincando com drone e tal. Até porque se a gente falar um pouco né, mesmo nas áreas que são consideradas agrícolas, né? A gente sabe que já tem, né, outras áreas residenciais, né? Tem proximidade às vezes com cidades, essas aviões coisas, de né? pulverização circulando aviões ali. também circulando na área, né? Acho que tudo isso é importante, né? Se você imagina isso que você está falando, por exemplo, aqui no centro de São Paulo, ou mesmo aqui em São Bernardino, você pegar um drone para fazer um mapeamento, fazer uma vigilância ou simplesmente tirar fotos, né, de edificações. Isso está sendo muito empregado hoje na construção civil, inclusive, né? Uhum. Sem um planejamento de voo. Uhum. Por isso que no campo, mesmo no campo, você fala, né, vou levantar um drone aqui, não tem ninguém, não tem fiscalidade. Não é assim. Sim. Então, a Anatel e a ANAC, elas trabalham
em conjunto. São os dois principais órgãos que gerem isso. Uhum. Então, todo levantamento de drone, você tem que ter um planejamento de voo, Uhum. e isso é gerado um relatório anual, inclusive, que o fazendeiro, no caso, ou o criador, Sim, ele pode requerer esse relatório sim. para ele, para que ele tenha isso documentado e guardado. Tá. Né? Dependendo da situação, até da Polícia Federal, né? Porque hoje o Sim, drone, sim. a gente observa em alguns casos usado até para situações que não é para ser usado, né? Com certeza. Situação de risco, que Com estão certeza. fazendo outras atividades que não é uma entrega de um produto domiciliar que você consome no dia a dia, Uhum. como um alimento, coisa parecida. Então, esses cuidados, esses riscos tem que ter. Agora, falando também uma outra situação que a gente poderia pensar muito, é o seguinte, com o passar do tempo, esses equipamentos ele vem evoluindo muito, né? Sim. E você tem dificuldade, por exemplo, de manutenção, não só de hardware, software, mas de peças, que Sim. são peças que não são mais fabricadas. Uhum. E dentro dessa nossa linha de levar nossa expertise da área de tecnologia automotiva para o campo, Uhum. nós podíamos falar um pouco, o Márcio, que é uma área que você atua muito bem, Uhum. na manufatura aditiva. Sim. Onde que a manufatura aditiva poderia nos ajudar em termos de manutenção desses equipamentos? Não só de drone, mas de próprias máquinas, às vezes num console de um Trator, né? trator, de um colheitadeira, equipamento, etc. suporte. Uhum. Fala um pouco sobre manufatura aditiva, onde que a gente poderia ajudar no agronegócio. Na verdade, assim, a manufatura aditiva, para esses casos, né, André, que você está mencionando, principalmente exatamente nessa linha de raciocínio, né, a questão de você falar assim do alto investimento que é feito aí no campo com equipamentos, né, como drones, máquinas agrícolas, né, colheitadeiras, etc., principalmente com relação a peças de reposição, porque normalmente você vai investir num equipamento desse com uma perspectiva que ele tenha uma alta durabilidade, né? Então que você consiga utilizar ele por muitos anos para exatamente que esse alto investimento, né, ele consiga ser diluído aí, né, durante todo esse tempo. Mas a gente sabe que devido à descontinuidade, né, de alguns equipamentos, né, ou aquilo que ou aquilo exatamente que o Andrezinho falou, com relação a os equipamentos, eles vão sendo alterados aí ao decorrer dos anos, né? Eles vão sendo atualizados, né? Vão cada vez mais chegando, né, novos modelos, né, com novas tecnologias, né? Mesmo assim, a gente sabe que o agricultor, né, a pessoa que investiu, né, no equipamento, aquilo que eu te falei, ele tem, na verdade, uma perspectiva aí de utilização desse equipamento por muitos anos, exatamente por isso que ele espera, né, que ele tenha uma boa durabilidade ou que ele consiga ter peças de reposição. Principalmente. Então, e a manufatura aditiva, que é exatamente isso que o Andrezinho está me perguntando, para quem está aí assistindo a gente, muitas vezes o pessoal não consegue associar, mas a gente está falando aí da impressão 3D, né, que são máquinas aí que conseguem aí fazer aí peças impressas, né, tanto peças plásticas como peças metálicas hoje, né, já existe essa tecnologia aí disponível. E a gente aqui, com a nossa experiência, a gente entende que essa tecnologia de manufatura aditiva ela é totalmente aderente aí para esse mercado de drones, né, ou equipamentos agrícolas que a gente está falando, que a gente consegue, com essa tecnologia, atendendo aí o produtor final, o agricultor aí, com relação a peças de reposição, independente se o equipamento é muito antigo, né, se realmente tem uma ausência aí de peças de reposição no mercado, a gente consegue ir até esse produtor, esse agricultor, desenvolver um processo aí de engenharia reversa, né, levar essa peça de volta pro desenho, né, pro modelo geométrico, e consegue gerar uma peça nova aí através da manufatura aditiva, da impressão 3D, né? E vale ressaltar também, Márcio, os materiais que vêm sendo desenvolvidos, né, André, para manufatura aditiva, para impressão 3D, onde você tem várias alternativas em relação à resistência, né,
superfícies, tudo isso aliado à necessidade de você ter, por exemplo, peças dedicadas para máquina agrícola ou para drone. A gente tem incentivado assim, esses produtores também a não terem medo de fazer investimento de equipamentos de manufatura aditiva. Por quê? Ele vem barateando dia após dia. Ele vem barateando. Depois, a facilidade cada vez maior de você poder operar essa tecnologia. Sim. Hoje a gente está vendo já que essa é uma tecnologia que vai ser como a gente tivesse um micro-ondas em casa, uma fritadeira. Sim. Vai chegar um momento ele vai se popularizar. Todo mundo vai ter uma. Sim, ele vai se popularizar. Se a gente fizer um levantamento aqui entre nossos colegas que trabalham com a gente aqui, 40% já tem a impressão, a manufatura aditiva dentro de casa. Só isso, né? Vai cair aquela necessidade de você ter um estoque de peças. Sim. Né? De repente você tem um equipamento lá que você fala, putz, daqui um ano ele vai sair de linha, ou já está saindo porque estão atualizando. Então, tem um novo desenho, mais dinâmico e tal. Então o que acontece? Caixinha de peça que você falava, pô, agora eu vou ter que comprar umas 10 dessas porque quebra muito. Você não precisa mais. Então, você pega uma maquininha lá, uso doméstico, às vezes até pode ajudar nesse caso, né? Imprimir uma peça lá. Eu acho que é importante falar assim, né? A manufatura aditiva, ela vai permitir exatamente isso que eu acabei de falar. A questão da longevidade dos equipamentos, né? A questão de você obter mais durabilidade dos seus equipamentos aí para eles terem uma vida útil muito maior, né? Sem necessidade do produtor, né, do agricultor, tá investindo num equipamento novo. Então a gente sabe que isso é uma realidade. Agora, fugindo um pouquinho agora do drone, né, eu acho que a gente falou bastante aí desse tipo de tecnologia, né? Eu queria falar um pouquinho agora sobre a questão da sensorização do campo, né? Acho que isso é um outro tema que faz parte aí da agricultura de precisão, né? Vocês chegaram a falar um pouquinho aí, mas depois a gente já entrou aí falando um pouquinho dos drones, né? O que eles efetivamente já conseguem fazer aí dentro das plantações, né? Essa questão de monitoramento e de tudo. Mas é importante, né, falar também essa questão da sensorização do campo, né? Que é essa questão de você ter sensores de umidade, sensores de calor, né? E as próprias antenas de comunicação, isso que vocês estão falando é um negócio que é primordial aí para todas essas tecnologias estarem funcionando. Exatamente para quê? Para você conseguir fazer funcionar equipamentos, tanto drones como máquinas agrícolas de funcionamento autônomo, né? Autônomo que eu estou dizendo não tem mais operador, né? Você não tem mais ninguém, né, dirigindo nem a colheitadeira, você não tem mais ninguém dirigindo o trator, né? E isso, na verdade, ele é possível através do posicionamento de antenas dentro da propriedade, né? Então isso é uma realidade hoje, essa questão da sensorização, né, de campo, de tudo, né, como eu falei, sensores de monitoramento, de temperatura, e é importante dizer que toda essa informação que esses sensores eles coletam, eles já conseguem ser disponibilizados para o dono da fazenda, né, ou para as pessoas responsáveis dentro da fazenda em tempo real, né, através hoje de vários softwares hoje que são disponíveis no mercado. Ligado a isso, hoje já está sendo aceito a digitalização do campo. Hoje tem alguns cartórios que já aceitam aquele mapeamento, aquela digitalização do campo. Muitas vezes, você ao adquirir algumas terras, numa determinada região, você fala, esse rio passa na minha fazenda. Área demarcada, né? Então, quando você faz esse mapeamento que você digitaliza o solo, você vai ver que muitas vezes aquele córrego ele está distante ou está muito mais locado do que você imagina. Isso tem uma influência muito grande no custo da terra. Então, cada vez mais está sendo utilizado aí por alguns cartórios e aceito já essa digitalização do campo para
demarcação de terras, né, Orlando? Sim, inclusive, André, isso que você está falando tão é verdade que o que se fazia anos atrás, né, que você ia lá com uma pessoa, 2, 3, meia dúzia de pessoas lá dentro de uma propriedade para medir, para demarcar. Então, o que se fazia com uma trena de 20, 30 metros lá, né, ficava esticando, medindo lá. Hoje, com mapa, né, com mapeamento via satélite ou por drone, você faz toda a leitura dessa área, desse terreno, e isso gera depois um documento onde você tem todo o mapeamento. E isso que o André está falando é verdade. Muitos cartórios hoje, principalmente em área rural, né? Cidades do interior, onde tem muita propriedade. Eles já estão adotando esse tipo de tecnologia. Sim. Eles acabam aceitando esses relatórios como documentos. Né? Nós temos que também falar dos pontos, não só dos pontos positivos, mas os pontos de melhoria que nós temos que avançar, né? Então, a gente tem observado, por exemplo, a parte de suporte desses sistemas, desse software, treinamento desse pessoal envolvido, porque normalmente acontece assim, você compra um drone, quem que vai pilotar esse drone? Eu vou pegar aqui o meu melhor funcionário, o meu gerente da fazenda, ele vai pilotar assim, eu vou dar o curso para ele. De repente, já fatos ocorridos, verídicos, de repente ele se distrai por qualquer motivo, bate numa torre de transmissão, num fio, o drone cai, perde o equipamento. Aí ele fica com receio, não vou mais fazer isso, senão eu vou levar bronca, vou acabar sendo mandado embora, vou ficar aqui como gerente. Aí a gente tenta procurar uma outra pessoa na fazenda e ter ocorrido que essa pessoa é difícil encontrar, porque eu não vou continuar fazendo isso aqui. Por que eu vou arriscar assumir uma responsabilidade, né? maior? Isso é um problema de treinamento de pessoal hoje. Isso na verdade assim, né? O que a gente percebe quando a gente fala de agricultura de precisão, assim, que ainda existem muitas pendências, né, com relação a suporte, principalmente dentro do campo, porque muitas empresas de TI ainda não estão olhando, né, para esse mercado, mas a gente aqui que já teve a possibilidade aí de, né, fazer uma pesquisa árdua sobre o assunto, a gente sabe que tem uma demanda altíssima aí dentro do campo, né, dentro da agricultura, do agronegócio, para esse tipo de tecnologia, e é bem em cima do que o Andrezinho falou. Ainda tem muita ausência de suporte, né, de exatamente empresas aí que têm expertise, né, que têm capacidade de estar suportando essas tecnologias, suportando esses equipamentos, né, e realmente sendo mais efetivas aí, né, dentro das fazendas, né, dentro das regiões aí que estão precisando dessa tecnologia, né. Eu espero que esse nosso bate-papo leve assim alguma mensagem para quem está pensando em entrar ou que já está na área, que precisa de ajuda, né? E muitos clientes nos perguntam: e aí, como que eu faço? Como que eu inicio um treinamento, tal? Eu gostaria de deixar esse bate-papo para não se estender muito aqui, né? A gente dá uma orientação aí num próximo bate-papo, né? De como se preparar para esse novo avanço da tecnologia, né? Quais os cursos fazer, onde que tem, né? E bate-pronto nós podemos recomendar alguns congressos que nós temos participado, né, Orlando? Sim, congressos, feiras, treinamentos, palestras, uma série de atividades aí que cada vez mais estamos enriquecendo aí o nosso conhecimento com isso. Inclusive fica aberto ao público aí, os nossos ouvintes, né, os seguidores. Se eles tiverem alguma dúvida, quiserem saber de alguma coisa, né, André? É só perguntar, estamos à disposição para ajudar. Legal. Eu acho que foi bem interessante, né, esse bate-papo, porque a gente abordou aí, talvez de uma forma bem ampla, né, tudo que está relacionado aí com a agricultura de precisão. A gente sabe que tem muitas coisas que vão precisar aí, talvez, de novos episódios aí, né, para a gente poder estar são muitos detalhes. Falando exatamente de uma forma aí, talvez, um pouco mais aprofundada, mas eu acho que a mensagem foi bem interessante, né? O pessoal conseguiu entender um pouquinho aí da nossa experiência, o que a gente conseguiu passar aí
buscando, né, na verdade, conhecimento nessa área, né, que a gente já falou aqui, que é um meio de negócio aí que está crescendo exponencialmente no Brasil, né? Existe uma necessidade muito grande aí das empresas de TI estarem olhando aí para a área do agronegócio, né? Então, esse aqui foi mais um Vox Talk. Segue aqui abaixo nossos contatos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Dá um like nesse vídeo e até o próximo Vox Talk.